Muito bem, Floquinhos. Que história é essa de vídeo de droga você apareceu? O pessoal já tá se ligando, hein? Nós vamos falar hoje, sabe de quê, Floquinhos? Do salbutamol, que é um queimador de gordura que melhora a oxigenação, desempenho cardio, coisa que você tem bastante, viu? Dá um trabalho passear com você. Que bom que você tem energia, querido. Então já clica no gostei, se inscreve no canal e vamos falar sobre o salbutamol, que ele é sim um parente do clenbuterol, mas o salbutamol ou aerolim, ele é vendido nas farmácias para uso humano. E ele é um agonista beta-2 adrenérgico seletivo, ou seja, ele atua num receptor, num sítio beta específico. E os receptores beta, né, adrenérgicos, adrenalina, eles têm vários sítios. E dependendo do sítio que você ativa, você tem alguns efeitos. Como, por exemplo, a efedrina, ela já atua em mais sítios beta-adrenérgicos. Por isso que você sente mais coisas com ela. No caso do salbutamol, algumas coisas você sente e outras não, em referência, lógico, à parte adrenérgica. Então, por exemplo, uma supressão de apetite com o salbutamol, você não experimenta tanto. Na efedrina, sim. Inclusive, tem vídeo aqui sobre efedrina, tá? Só procurar Lendo Twin, mais tema quando tiver qualquer dúvida. O tempo de ação do salbutamol é de mais ou menos 3 a 4 horas, portanto, as pessoas costumam usar doses mais frequentes durante o dia, até para que sejam menores, diminuindo os efeitos colaterais e mantendo uma linha homeostática plasmática maior. E aí, de efeitos, né, principal, na verdade, ela é um broncodilatador. Então aqui já tem um grande ponto de atenção. Vamos assumir que você precise usar broncodilatador de vez em quando, se tem uma asma, alguma coisa. Se você usar o salbutamol e tiver uma crise, lembra que seu corpo perde a sensibilidade ao uso da droga, nesse caso específico, ela causa down regulation. E com isso, o dia que você precisar, não, estou numa crise aqui, tal, você vai ter que usar uma superdose, às vezes faz você passar mal para o outro lado para conseguir resolver esse. Então, extremamente contraindicado. Então é interessante dizer agora o seguinte: o salbutamol, ele não é uma droga feita para o emagrecimento. São drogas que as pessoas foram buscar porque farmacologicamente ela parece interessante pela sua ação termogênica. Termocalor, gênica geração, geração de calor a partir de calorias. E realmente ela tem uma boa eficiência, assim como o clenbuterol, que não é para uso humano, é para uso veterinário, mas os fisiculturistas também fazem a utilização. E o potencial de queima de gordura da droga é bom. Só que o que acontece, pessoal? Quando a gente fala que o potencial é bom, não quer dizer, sabe, que você vai queimar 1000 calorias porque você usou salbutamol. Não, é muito menos do que isso. Muito, muito menos. O grande lance é que as pessoas que vão fazer a utilização disso costumam caprichar na dieta e no treinamento. E aí, ao invés de dar valor porque emagreceu na dieta e no treino, dá valor porque tomou uma droga. E muitas vezes subdosada, e que bom que foi subdosada, porque são pessoas totalmente despreparadas, descondicionadas. E isso não é uma ofensa, não, isso é um puxão de orelha pedagógico. Porque esse tipo de droga, pessoal, que a gente costuma ver na prática, né, eu digo por isso porque eu dou consultoria online e as pessoas perguntam para mim, olha, eu vou tomar salbutamol. E aí quando você vai olhar, né, o físico dessa pessoa, a gente está falando de um cara com 30, 35% de gordura usando uma droga que agride o coração. Né? Então, não é para isso que foi feito. E mesmo quem utiliza são pessoas de altíssima performance. Vamos trocar uma ideia séria sobre isso. Não estou aqui para broxar ninguém. Pô, Leandro, achei que você ia me ensinar a usar e... Não, eu vou ensinar você a se dar bem, não é isso que você quer? E quando você está com 30%, 40% de gordura, vamos falar real, 15% de gordura, você não precisa de droga para baixar o percentual. Gente, para baixar de 30 para 15... é dieta e treino. Para baixar de 20 para 10 é dieta e treino. Nem cafeína, que é um alcaloide simpático, mimético, bom, muito mais seguro, você precisaria. Quanto mais um aerolim, um clenbuterol, um salbutamol. Isso a gente vê os atletas usando para quê? Atletas que quando estão em bulk, quando estão em off, estão com 12% de gordura. O cara está em 12% de gordura em bulk, ou seja, ele tem um condicionamento muito grande. E aí ele começa a reduzir, ele reduz de 12 para 10, para 8, sem nada. Né? Eu digo sem nada desse estilo de droga. Aí quando ele vai buscar de 8 para 4%, aí ele usa uma droga assim. Você entende que é altíssima performance?
Porque de resto não precisa. O custo-benefício é muito ruim. Vai acelerar um pouco o processo? Vai. Mas não vai acelerar, sabe? Não é dobro do tempo. Não é, sabe? A coisinha é muito pouca. Então isso daqui não é para tornar o processo mais rápido. É para você ir mais longe. Ah, mas o salbutamol melhora, por exemplo, a resistência. Porque ele altera a concentração plasmática do potássio e do lactato sem ter efeitos negativos na frequência respiratória, no VO2 máximo, na frequência cardíaca, nos níveis plasmáticos de glicerol e ácidos graxos. Sim, mas de novo, isso aqui é para altíssima performance. Se você quer melhorar um pouquinho a tua corridinha, você vai treinar e usar uma cafeína e tá tudo certo. Ah, Leandro, mas o salbutamol também tem uma pesquisa que mostra que ele melhora o HDL e diminui o LDL. Então, isso é verdade. Mas se você analisar bem esse estudo, você vai ver que provavelmente é porque as pessoas perderam peso. Porque nós temos que falar agora dos efeitos colaterais. Por exemplo, aumento de pressão arterial. O indivíduo que está gordo, ele não pode ter pressão arterial já alterada? Sim. Aí vai piorar mais ainda. Um pico hipertensivo te leva para o pronto-socorro, é perigoso. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a insônia. Tem gente que treina à noite, toma, não consegue dormir, no outro dia está um lixo, aumenta a dose. Quer dizer, não é assim que se usa. Se você quer usar o salbutamol, por exemplo, é obrigatório que você treine de manhã. Ah, Leandro, mas eu só posso treinar à noite. Então, mas o atleta, você vê que ele faz de tudo. Em tese, ele deveria viver para isso. Ele consegue selecionar um horário. Se você não tem nem essa disponibilidade, não faz sentido. Mas indo adiante nos colaterais, bastante tremor. Ele diminui um aminoácido, né, que a gente chama de taurina, que tem efeito positivo no coração. Então, o uso por um prazo grande é totalmente maléfico ao coração, também por isso. E isso, Leandrão, com que dose a gente está falando? Bom, normalmente quando o fisiculturista vai fazer a utilização, ele sempre começa com a menor dose possível. Por quê? Porque se ele consegue chegar longe com pouca dose, não faz sentido muita dose. Normalmente quem top de dose é a pessoa que não é da área. É incrível isso. O atleta às vezes toma menos do que a pessoa. E é verdade. Tá? É verdade esse bilhete. Não, é verdade mesmo. Bom, mas sem puxões de orelha agora. Vamos tentar manter um pouco mais técnico o vídeo. É que tem coisas que a gente tem que falar assim pro seu bem. Salbutamol, normalmente os atletas começam a tomar 2, 4 miligramas por dia e vão subindo a dose bem minuciosamente se for necessário. Parou de responder o físico, faz uma ajuste na dieta, um ajuste no treino, sobe um pouquinho a dose do salbutamol, deu colateral? Não. O treino está sendo de qualidade? Tá, porque você pode ter um crash, né? Você toma uma dose muito grande, começa a treinar e passa mal, o que não faz sentido. E a gente vê aí doses máximas de mais ou menos, tá? Mais ou menos 15 miligramas dia. Lembrando, o atleta ele não usa a máxima, ele usa o que precisa e normalmente não ultrapassa de 15 miligramas. Muitas pessoas gostam mais do salbutamol, né, atletas, do que o clenbuterol, porque a meia-vida do salbutamol é menor. Então a dessensibilização do corpo parece que demora mais para acontecer, que o clenbuterol satura mais rápido. Então as pessoas costumam usar às vezes 6, 10 semanas seguidas ainda sentindo eficiência. E é importante também dizer o seguinte, não é porque você não está sentindo efeito colateral que a droga não está funcionando, tá? Principalmente dos efeitos termogênicos. Certo? Aí muitos me dizem o seguinte, Leandrão, vale mais a pena efedrina ou clenbuterol? Você já entendeu aqui sobre o salbutamol, que a gente pode fazer uma relação com o clenbuterol. Eu vou deixar esse vídeo então, que é discutindo sobre essas duas drogas, o que os atletas normalmente preferem. Dá uma conferida aqui.